1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 e 23, a palavra de Deus nos diz a seguinte mensagem: mantenham-se afastados de toda forma de mal, e agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche o olho aí, vamos orar mais uma vez com reverência ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo que o Senhor preparou para nós estarmos aqui, Senhor, e te entregamos esse momento que é o nosso momento mais importante desse culto, o momento onde a gente compartilha da tua palavra e aprende, Senhor, à luz da tua escritura, Senhor, à luz daquilo que o Senhor está falando para nós na tua palavra, aquilo que o Senhor quer trabalhar em nosso coração. Por isso, Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade nesse lugar. Você é bem-vindo neste lugar a ministrar nos nossos corações. Nós abrimos a nossa vida para o Senhor nessa noite. E Senhor Jesus, que a única voz a ser ouvida neste momento seja a voz doce do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, e não a minha, porque inclusive eu estou aqui porque preciso ser ministrado pelo Senhor todos os dias. Por isso fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, esse texto, ele é um texto muito importante para nós, e eu quero que já fique claro para você, que muitas vezes a gente vem aqui e nós bebemos brincadeira. Nós falamos de muitas coisas, citamos textos e milagres e coisas que Jesus fez naquela época dos evangelhos, mas faz hoje na nossa vida. Mas eu quero que você entenda que é importante para o nosso caminhar também momentos de ensino, momentos em que a palavra de Deus traz algo para nós que nos faz refletir sobre como tem sido a nossa caminhada e como tem sido a nossa vida, principalmente relacionada ao Senhor. E esse texto é um texto importante porque ele traz para nós um conceito importantíssimo de ensino. Paulo estava ensinando a igreja de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, através deste texto, de que há algo muito importante para nós. E para que a gente consiga trabalhar melhor, aquilo que Paulo está falando, ele fala sobre como nós somos formados, o que forma a nossa vida, o que forma eu e você. Então, se você puder, já olha para o seu lado e vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós vamos entender hoje sobre o que forma eu e você. Nesse texto aqui, nesse versículo, que é o versículo 23, principalmente que eu estou dizendo, Paulo ele fala sobre 3 camadas da nossa vida, fala sobre 3 coisas igualmente importantes na nossa vida. E isso é importante que você entenda e já guarde no seu coração, porque às vezes a gente tende a achar que uma coisa é mais importante do que a outra. Mas aqui Paulo nos traz a importância de cuidar igualmente destas camadas que formam eu e você. Isto é, quais são na verdade essas camadas que formam eu e você? Essas camadas são o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. As 3 coisas: o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É por isso que quando Paulo ele escreve esse texto, ele lembra algo muito importante. Ele fala que o Deus de paz vos façam santos em tudo. Aí ele dá a recomendação clara, ele fala: seja mantido irrepreensível. Ou seja, o que é irrepreensível? É algo que ninguém pode apontar o dedo contra, é algo que foi sem acusação, vamos dizer assim. Ele fala: mantenha irrepreensível até a volta de Cristo, ou seja, sempre na nossa vida, até Jesus voltar, ou até quando nós morrermos. Ele fala: mantenha irrepreensível o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Sejam guardados, sejam protegidos, as três camadas, de qualquer maneira. E aqui já fica algo importante para nós,
que nos ensina de que Deus, Ele se preocupa com as três camadas. Deus, Ele se preocupa com essas três áreas da nossa vida. Às vezes a gente tende a achar que Deus, por ser Espírito, se preocupa muito mais só com o nosso espírito do que com as áreas todas da nossa vida. Mas Deus se preocupa com todas as áreas. Então o que eu quero que você entenda é que deve haver um cuidado e um equilíbrio entre essas três áreas da sua vida. Porque se houver um desequilíbrio, se as coisas não estiverem equilibradas e funcionando de uma maneira saudável, você está descumprindo algo que Paulo orienta, que é manter irrepreensível as três camadas da nossa vida. Então é importante nós entendermos que Deus, Ele quer que nós guardemos e cuidemos das três partes da nossa vida. Exatamente por isso que eu dei o tema da mensagem de hoje, que é: cuida da sua vida. Eu sei que teve gente que já pensou assim: quando apareceu cuida da sua vida, o pastor vai falar de gente que está falando demais. Mas não é para mim e para você. E eu estou falando sobre isso porque é algo que Deus tem me incomodado. Deus tem me chamado a atenção com relação à minha vida, com relação a algo que eu preciso fazer para mim. Então eu quero compartilhar com vocês, porque quem sabe a gente consegue se fortalecer juntos nisso. Então, para que fique isso mais claro, essas três camadas é como vestir, por exemplo, roupa. Não adianta você vai num casamento, por exemplo, e o casamento normalmente as pessoas têm que pôr uma roupa social, uma camisa, um negócio mais chique, não é? Aí não adianta você pôr uma camisa social, gravata, um blazer e botar um shorts de futebol com o logotipo do Corinthians aqui. Vai ficar, nós São Paulinos, enfim, deixa pra lá. Vai ficar desconexo uma coisa da outra. Vai ficar desconexo. Ou alguém que se veste sempre muito bem. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui vestido muito bem. Só que às vezes, por dentro, o cara está com aquela cueca tudo furada. Aquela cueca que usa desde os 5 anos de idade. O cara está com 18 anos e fala: mas é que eu tenho um apego. A cueca que era branca já é amarela hoje. Meu, misericórdia. Mas isso se aplica às meninas também, viu? Não vamos entrar nos detalhes. Ou gente que usa um tênis bonito pra caramba, mas a meia por dentro tudo furada, meio tudo arrebentada, meia véia. O que eu quero que você entenda é que tem que haver uma conexão entre uma peça de roupa e outra. Tem que haver uma conexão da maneira como você se porta e você se veste com aquilo que está dentro de você, daquilo que ninguém vê. E é exatamente esse exemplo que eu trago para você, de que é exatamente assim as três áreas da nossa vida. Não adianta você cuidar infinitamente bem do teu corpo e estar com a sua alma ou com o seu espírito destruído. Não adianta você ser bem emocionalmente, que é a tua alma, e estar com o teu espírito totalmente afastado de Deus. Não adianta você simplesmente viver ou querer viver, na verdade, uma vida maravilhosa com Deus, sendo que você não cuida das tuas emoções, não cuida do teu corpo, você não é uma pessoa saudável. Então entenda uma coisa: nós precisamos cuidar dessas três camadas da nossa vida. Para que fique um pouco mais claro o que significa cada uma delas. O corpo nada mais é a parte externa de quem nós somos. É essa capa aqui, pega aí em você assim, faz assim, Prazer, este é o teu corpo. Uau, que espiritual. Esse é o seu corpo. O corpo é o lugar onde nós moramos neste mundo aqui, gente, basicamente. O corpo é essa caixa em que Deus colocou para nós. E o corpo ele é tão importante que, por exemplo, Deus fez questão de fazer com que Jesus, para que o sacrifício dele fizesse sentido, morasse num corpo desse como o meu e o seu. Então o corpo é essa caixa. A função do corpo é ter contato com o mundo físico. A alma é a nossa parte interna. Do nada uma bola de vôlei rolando aqui, mano. De quem que é a bola? Nossa, veio lá do fundo.
Não, deixa ela aqui comigo aqui. Não, daqui, é a mascote do culto hoje. A alma. Olha só, a Marina está assim, ó. Não, mas por que você pegou uma bola de vôlei? A alma. Inclusive hoje no dia da família, Nazatim deu baile e só perdeu por causa do VAR, mas é outra discussão. Beleza, se liga. A nossa alma, gente, ela é a parte fundamental para que o nosso corpo ele tenha vitalidade. Porque a nossa alma é onde vai pousar a nossa parte da mente. Tanto que no grego a palavra que traduz o significado de alma é psique. Mandei. Aqui, psique. Aí presta atenção. Nesse lugar, na nossa alma, é onde moram as nossas emoções. É onde estão presentes os nossos sentimentos. É onde estão presentes, Marina, é onde estão presentes as nossas sensações, as nossas ideias de prazer, as nossas ideias de tristeza. É onde estão presentes os nossos sentimentos. Eu estava conversando sobre isso esses dias com a Letícia no telefone. Liguei para ela, está estudando psicologia. Eu falei, define a alma para mim. E nós chegamos a essa conclusão de que a alma é o lugar onde mora o nosso raciocínio, é o lugar onde mora as nossas emoções, os nossos sentimentos. E o nosso espírito é a parte que possui a ligação com as coisas que são espirituais. Deus é um ser espiritual e sobrenatural. Então é através do nosso espírito que nós nos conectamos com Deus. É através do nosso espírito que é formado o nosso caráter. É exatamente por isso que alguém, quando conhece o Senhor Jesus, começa a ver uma mudança de caráter. Porque o espírito nosso se conecta com o Espírito de Deus. A nossa identidade volta a ser a identidade de alguém que foi formado e que Deus soprou com a própria boca a imagem e semelhança dele, isto é, o nosso espírito. Então, eu quero dizer para vocês de que essas três coisas, o nosso corpo, que é o nosso lugar físico, a nossa alma, que é a responsável pelas nossas emoções, e o nosso espírito, que é o responsável por nos ligar à presença de Deus, todos os três têm que ser cuidados e guardados por mim e por você. Deve haver um equilíbrio. Então, essas três partes, eu quero trabalhar com vocês aqui um pouco sobre cada uma delas, porque é como se fosse um tripé. Para que você entenda, não sei se tem um tripé aqui, mas eu vou parar um pouco quieto. Um tripé, por exemplo, ele tem os três pés e é por isso que ele consegue se manter equilibrado. Mas se você arranca um dos pés, é impossível que ele fique em pé, porque ele vai cair. Ele pode se manter equilibrado por um tempo, mas ele vai cair. Então essas três partes formam exatamente um tripé. Então presta atenção, quando nós dizemos que você precisa cuidar da sua vida, nós não estamos dizendo que você precisa cuidar apenas de uma área da sua vida, mas você precisa cuidar dela num todo. Cuidar dela como um todo. É como se alimentar bem. Não adianta nós queremos ter uma energia, termos força para fazer as coisas se nós não nos alimentarmos. A alimentação é algo importante para o ser humano. Então a pergunta que eu te faço dentro deste exemplo é: como você tem alimentado e com o que você tem alimentado o seu corpo, a sua alma e o seu espírito? Como tem sido esse cuidado com o teu corpo, com a tua alma e com o teu espírito? Porque a verdade, gente, eu vou ser sincero com vocês, é que tem um monte de gente que está com a vida completamente desbalanceada. Tem gente que está, às vezes, com a vida travada e parada, porque está esperando coisas acontecerem na sua vida espiritual, antes de estar com a sua vida emocional bem resolvida. Então, eu quero que você entenda junto comigo como cuidar e como nós temos alimentado, a importância de cuidar dessas três áreas. Então, vamos começar a fazer um check-up aqui. E é importante que você entenda que hoje nós vivemos numa época muito difícil.
Nós vivemos numa época onde hoje as coisas são cada vez mais distorcidas. Você é bombardeado todos os dias com informações e conceitos humanos que são completamente prejudiciais para essas 3 áreas da nossa vida. E são conceitos não só humanos como demoníacos, que vão tentar nos influenciar a parar de se alimentar no sentido metafórico aqui, parar de se alimentar da maneira correta e começar a fazer as coisas erradas. Entenda que quando o texto diz seja santificado nesses 3, está dizendo que nós devemos nessas 3 partes ter a nossa vida separada para Deus. E tudo que o mundo quer, os conceitos humanos querem, é nos afastar dessa vida separada para Deus. Então, nós vivemos nesse tempo muito difícil. Muito difícil. E é por isso que eu disse que esse check-up ele é importante. Esse estudo ele é importante. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: vamos fazer um check-up agora. É tipo ir no médico. Vamos fazer um check-up. Vamos ver como é que estão essas 3 áreas. A primeira parte desse tripé que eu disse da nossa vida é o nosso corpo. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, a Bíblia diz assim: vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Sabe o que significa isso aqui? Que fica claro para nós de que Deus tem uma preocupação com o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é importante para o Senhor. Isso é importante que você, adolescente, que parece que não tem finha, não tem filtro, parece que está tudo certo, é importante que você comece desde agora a cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida, cuidar do teu corpo. Nós precisamos aprender de uma maneira natural aqui que eu estou dizendo, a se alimentar melhor, a ter práticas melhor da nossa vida, do nosso corpo, porque uma hora, as coisas que nós plantamos, elas vão ser colhidas. As consequências das nossas escolhas erradas que nós fazemos no nosso corpo hoje, no futuro elas vão nos cobrar disso. Eu gosto de dar um exemplo porque chegou um tempo agora que parece que a galera não tem fim mais. Vai dormir 4 horas da manhã, acorda às 8 da manhã e fica nesse ciclo. E deixa eu te falar uma coisa: você está prejudicando o seu corpo, porque se você não dorme direito, você prejudica. E não adianta você chegar aqui no culto de domingo à noite, depois de uma noite virada, e achar que Deus vai fluir com você dormindo no banco. Entende? Então nós devemos cuidar do nosso corpo, nós precisamos valorizar o nosso corpo. Até porque às vezes as coisas que Deus quer fazer exigem que nós estejamos bem, que nós estejamos saudáveis. Então, nós precisamos nutrir em nós uma vida saudável. Agora, presta atenção numa coisa: ser saudável não tem nada a ver com estética. Ser saudável não tem nada a ver com estética. Mas é exatamente neste ponto da estética que Satanás vai sempre se esforçar para distorcer aquilo que é o cuidado do nosso corpo. Porque cuidar do corpo não tem nada a ver com um padrão que é colocado. Hoje a sociedade coloca um padrão de corpo. A sociedade coloca que deve haver um jeito correto, como você deve ser, como você deve se vestir, como você deve se portar. Mas entenda que aqui nós estamos falando de um corpo que é templo do Espírito Santo. E nós vemos lá em Jeremias um padrão de Deus, de que Deus sonhou e planejou a nossa vida, o nosso corpo desde antes de nós nascermos. Portanto, presta atenção, não tem a ver se você é magro ou se você é gordo, se você é alto, se você é baixo, se você é branco, se você é preto. Não importa isso, não importa. Mas é exatamente neste lugar que Satanás vai distorcer as coisas. E é aqui que começa o grande problema, porque olha como Satanás ele age. Quando ele distorce algo que é importante para nós cuidarmos, quando ele distorce algo que é um cuidado que você tem que ter com o seu corpo, ele começa na verdade fazer com que você pense que está cuidando do corpo enquanto você está prejudicando ele.
Ele faz com que você, ao achar que você está se moldando a um padrão, e lembre-se daquilo que diz lá em Romanos 12, no versículo 1, que diz: não vos amoldeis com este mundo, não se amolde aos padrões que são colocados para você, mas tenha uma vida saudável, mas tem muita gente achando que cuidar do corpo é se amoldar aos padrões. Tem gente que está achando que cuidar do corpo é ser parecido com alguém que a gente considera bonito. Mas deixa eu te falar uma coisa: o teu conceito de estética, daquilo que é bonito ou feio, não é o conceito de estética de Deus. Porque nós vemos que o Senhor nos ensina lá em 1 Samuel, quando Ele está escolhendo Davi, Ele ensina que Deus não olha para a aparência física, mas Ele olha para o coração. Então o que eu quero que você entenda é que nós não podemos permitir que as armadilhas de Satanás, tentando enganar você e eu sobre o nosso corpo, nos prejudique a ponto de nós deixarmos de cuidar do nosso corpo e comecemos a prejudicá-lo. Para ficar um pouco mais claro, e talvez isso seja muito difícil falar, tem um monte de menino e menina que estão sofrendo porque estão se amoldando aos padrões. Tem gente que está fazendo mal para si mesmo, deixando de se alimentar. Tem gente que come, vomita, achando que isso é uma maneira de entrar dentro de um padrão. Mas presta atenção, você está prejudicando o seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Tem gente que acha que através do corpo nós podemos ter prazer de formas erradas e usa o corpo como uma ferramenta para o pecado. Porque hoje o que se diz é importante você ter prazer, é importante você conhecer o seu corpo. E é nesse sentido que um monte de menino e menina se perde na vida de pornografia. Porque tem gente, sinceramente aqui, tem gente possuída pelo demônio, dizendo para você que você tem que conhecer o teu corpo. Você quer conhecer o teu corpo? Olha no espelho, você não precisa praticar pecado para conhecer o seu corpo. Porque quando você faz isso, você expõe o templo do Espírito Santo para a destruição que o pecado traz. Então presta atenção uma coisa: nós precisamos começar a ter atenção com o nosso corpo, e não com os padrões, mas atenção com uma vida saudável. Uma vida saudável tanto fisicamente falando, comer direito, dormir direito, fazer as coisas direito, se exercitar direito, e diminuir a quantidade de coisas que nós deixamos o nosso corpo simplesmente viver. Deixa eu falar uma coisa: tem gente que acorda todo dia pensando como eu posso fluir mais na minha vida com Deus, e está nem aí para o próprio corpo. Está fazendo do corpo uma ferramenta de pecado. Deixa eu te falar uma coisa: tem que haver um equilíbrio nas três áreas. Quer fluir na sua vida com Deus? Cuide do teu corpo também. Só para fechar essa parte, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses também, no capítulo 4, diz: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então entenda uma coisa: cuide do seu corpo do jeito que o Senhor quer que você faça. Não se preocupe com padrões estéticos, porque essa é a maneira de Satanás criar uma confusão na sua cabeça que não tem. Deus sonhou e planejou e te deu esta estrutura que você tem hoje, porque Ele quis, e Ele te ama desse jeito, e as pessoas te amam desse jeito. Você não precisa se amoldar a um padrão estético para cuidar do teu corpo. A segunda coisa, segunda parte desse tripé que nós estamos falando é a nossa alma. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: agora é a alma. Tem um texto que eu gosto muito lá de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que é de onde vêm as fontes da sua vida. E deixa eu te falar uma coisa: a alma é uma das áreas mais frágeis da nossa vida. A alma é um dos lugares mais atacados por Satanás na nossa vida, principalmente na vida sua que tem a idade que você tem. Porque neste lugar é onde estão as nossas emoções,
É onde estão os nossos sentimentos. É onde mexe internamente conosco. É onde mexe com aquela parte onde ninguém às vezes sabe o que está acontecendo. Então essa área é uma das áreas mais frágeis da nossa vida. E deixa eu te dizer uma coisa: alguém que tem as suas emoções abaladas, alguém que tem os seus sentimentos destruídos, alguém que tem a sua alma ferida, nunca vai conseguir desenvolver com o seu espírito um relacionamento saudável com Deus. Então entenda que se essa área é uma das áreas frágeis, é exatamente por isso que o texto de Provérbios diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, que é a fonte da sua vida. Guarde os teus sentimentos, guarde as tuas emoções, guarde a tua cabeça, guarde a sua vida. Porque a verdade é que, eu não sei se você sabe, você faz parte de uma geração que estão constantemente lá fora, seja cientistas, médicos, seja lá o que for, apontando o dedo para vocês e dizendo: esta é a geração doente da alma. Essa é a geração doente. Por quê? Porque estão vivendo num ambiente 100% instável da sua alma. Pessoas que são constantemente bombardeadas com sentimentos e emoções negativas, e que a partir com que isso vai sendo dominado, nós também nós aprendemos constantemente e vamos desenvolvendo em nós a dificuldade de compartilhar aquilo que nós sentimos. Somos bombardeados de informações que nos falam que compartilhar e falar sobre as nossas dificuldades e fraquezas é ser fraco. E aí com isso nós vamos sim permitindo sermos essa geração doente, essa geração cheia de problemas. E é exatamente neste ponto que Satanás ele vai propor situações para que você viva nesse ambiente instável na sua alma, porque ele não pode colocar dentro de você, filho de Deus, um sentimento ruim. Ele não pode colocar dentro de você nenhuma forma de te fazer mal, mas o que ele pode é criar situações e criar problemas para que você, abrindo concessões, abrindo brechas na sua vida, abrindo porta para o pecado, se enfie naquilo que ele está propondo. E desta maneira nós começamos a fraquejar na nossa alma. Então nós devemos tomar cuidado com essas portas, porque sempre vai ser gerado em nós coisas que fazem parte das nossas emoções, sentimentos que fazem parte, como por exemplo medo. Medo é algo que faz parte de mim e de você. Não adianta nós falarmos que o medo não é real. O medo é real, assim como a ansiedade também. Não adianta você dizer para mim que um dia antes de você fazer uma prova de vestibular, não tem como não ficar ansioso. É óbvio, porque a ansiedade faz parte de um mecanismo do nosso corpo, da nossa alma. Assim como um monte de coisas que são criadas. Mas é importante que você entenda que nós não podemos deixar com que Satanás crie situações para que estes sentimentos nos dominem. Nós não podemos ser dominados pelos problemas que Satanás propõe para a nossa alma. Pelo contrário, se há oportunidade de problemas serem criados para mim nessa área, eu preciso fechar essas portas para que eu não sofra nisso. E é exatamente quando nós deixamos esses problemas da nossa alma acontecerem e nos dominarem, que começa a ser gerado frustração, começa a ser gerado insegurança, começa a ser gerado traumas, começa a ser gerado culpa, carência, rejeição e por aí vai. Então presta atenção uma coisa: nós precisamos guardar a nossa alma. Agora, para ficar um pouco mais claro para você, para ficar um pouco mais palpável isso que eu estou dizendo, eu quero dizer que tudo aquilo que é oferecido para nós como alimento, você tem que saber que você vive no mundo. E deixa eu te falar uma coisa, gente, eu não quero frustrar ninguém, mas você, filho de Deus, está aqui na igreja hoje, você não é querido de Satanás. Tudo que ele quer é acabar com a nossa vida. Então presta atenção, ele vai propor para nós coisas que nos fazem mal. Você quer ver um exemplo de gente que abre porta e se frustra e gera frustração, trauma, insegurança, carência e um monte de coisas que a própria pessoa se enfia? Relacionamento.
Às vezes é no relacionamento que a própria pessoa se enfia, que ela abre portas para problemas da sua alma. Tem gente que se relaciona com qualquer um, se relaciona de qualquer jeito. Tem gente que abre o coração no momento errado, do jeito errado, para a pessoa errada. E aí deixa eu te falar uma coisa, você está se alimentando de um prato cheio de Satanás. Por quê? Porque você está não sabendo controlar os teus sentimentos, não sabendo controlar as tuas emoções. Há uma outra área também, infelizmente, há muitas instabilidades em volta de nós. Há famílias que passam por situações complicadas como o divórcio. Há problemas que acontecem entre as amizades, pessoas que falaram ou deixaram de falar algo de você. E isso gera sentimentos em nós, mas em nome de Jesus, não deixe isso te controlar, porque não tem como você ter uma vida saudável, ter uma vida boa com o Senhor, se você estiver ferido na sua alma. E para que isso seja resolvido, aprenda em nome de Jesus a depositar tudo aquilo que você tem no seu coração aos pés do Senhor Jesus, porque é Ele que conhece a nossa vida. À medida em que nós conhecemos a Deus e permitimos que Ele nos conheça, nós vamos aprendendo que há mecanismos importantes para que nós guardemos a nossa alma. Como por exemplo, tem gente que quer controlar demais o futuro. Tem gente que quer controlar demais a vida e nesse ponto começa a se perder. Tem gente que se enfia em qualquer tipo de coisa e não consegue perdoar depois. Deixa eu te falar uma coisa, a falta de perdão mata um ser humano. Às vezes é melhor a gente engolir algo calado e perdoar, para que nossa alma fique bem, do que ficar sustentando isso. E para fechar, gente, de uma maneira rápida, eu preciso agora, o terceiro pé deste tripé que é a nossa vida, é o nosso espírito. Como que está o alimento que você tem dado para o teu espírito? Se o espírito é algo que me conecta com Deus, é algo que me leva à presença de Deus, nós precisamos urgentemente desenvolver hábitos em nós, de termos o nosso espírito saudável. Como é que você quer ter um espírito saudável se você não ora? Como é que você quer se conectar com Deus se você não lê a palavra? Eu volto a dizer algo que eu já disse aqui, tem um monte de gente que fica esperando Deus falar com você de uma maneira sobrenatural, sendo que Ele já disse coisas importantes para você na palavra. Tem gente que abre mão de vir à igreja de qualquer jeito. Então presta atenção, ao invés de nós colocarmos expectativas em coisas, expectativas em eventos, expectativas em pessoas que vão pregar algo, que vão falar algo para você, aprenda a cuidar do teu espírito, se alimentando de coisas que de fato te aproximam do Senhor. O Espírito Santo se conecta conosco dessa maneira. Vamos ser sinceros, tem um monte de gente aqui esperando que o Espírito Santo faça como fez em Pentecostes, apareça e venha como um vento impetuoso, encha essa casa. Mas como é que o Espírito Santo vai se conectar com alguém que está com o espírito longe do Senhor, se alimentando de coisas que fazem mal para a nossa vida espiritual? Então, se o nosso espírito não estiver conectado com Deus, nós abrimos portas para que ele seja conectado com outras coisas. Há um perigo aqui, gente, e é exatamente por isso que eu deixei ele por último, porque há um perigo de quando nós vamos prejudicando a nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, consequentemente o nosso espírito sofre, e um espírito que não está conectado com Deus está suscetível a ser conectado com qualquer outra coisa. Então, cuide do teu espírito. Como? Sendo alguém de oração, sendo conhecedor da palavra, sendo alguém que adora ao Senhor Jesus. A adoração nos conecta ao Senhor, mas tem gente que abre mão da adoração. Não tem a ver com aquilo que você recebe, tem a ver com aquilo que você entrega para o Senhor. E aí, gente, quando nós aprendemos a cuidar dessas três áreas da nossa vida, tudo começa a fluir diferente. Tudo começa a fazer sentido e funcionar de uma maneira boa.
Coloque-se em pé, por favor, para nós fecharmos. Deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, gente, se você puder agora, presta atenção aqui em mim. Não sai não, fica aqui. Infelizmente, tem um monte de gente aqui no nosso meio, e ninguém precisa saber disso, ninguém nem sabe, mas tem um monte de gente aqui com a vida toda bagunçada. Tem um monte de gente aqui com um problema em uma dessas áreas, ou às vezes não em uma dessas áreas, às vezes em duas, ou às vezes até nas três. Mas o importante é que deve haver um equilíbrio. E eu sei que tem muita gente olhando para mim e pensando: tá bom, pastor, mas como? Como? Presta atenção, lá no texto que nós lemos no começo, Paulo, além de falar que é importante nós cuidarmos dessas duas coisas, ele dá para nós duas lições rápidas, e é isso que eu quero que você aplique na sua vida hoje. A primeira, ele começa dizendo: afaste-se de todo mal e de toda impureza. Presta atenção numa coisa: enquanto você de fato não se livrar do pecado da sua vida, ou pelo menos demonstrar para Deus que você está nesta luta de se livrar do pecado que afeta o teu corpo, que afeta a tua alma, que afeta o teu espírito, você não vai conseguir trazer saúde para essas três áreas. Então, por isso que Paulo fala: afastem-se de toda forma de mal. Talvez você esteja sofrendo na sua alma por causa de pecado que está incrustado dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa, eu nem ia dar exemplo, mas pornografia, por exemplo, é um pecado que gera em nós muito mais problemas emocionais do que carnais. Então talvez nessa noite o que você precisa é falar: Senhor, eu quero ter as minhas três áreas bem, para que eu possa fluir com o Senhor, para que a minha vida seja boa, para que eu seja diferente dentro de casa, eu tenho um caráter moldado pelo Senhor Jesus. Então decida hoje se afastar de toda forma de mal. E a segunda coisa é que Paulo, quando diz sobre a santidade sobre a nossa vida, ele diz que o próprio Deus de paz os santifique em tudo. O que eu quero te dizer é que enquanto não houver uma decisão sua de trazer de fato Deus para dentro de você e deixar Ele começar a agir, deixar Ele começar a controlar as suas atitudes, controlar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, não vai adiantar, porque é o Deus de paz, e Paulo diz, é o próprio Deus que faz questão de te santificar. Nós precisamos deixar Deus inundar o nosso coração. Talvez tenha gente aqui no nosso meio que ainda não deixou ainda Deus entrar dentro da vida de fato. Ainda não falou: Senhor Jesus, eu quero o Senhor como o controlador da minha vida. Mas a gente aqui no nosso meio que já fez isso, mas aos poucos foi tomando o controle da mão de Deus e deixou aquele que pode nos santificar de lado para tentar se santificar com o próprio braço. Então, dentro desse ensino de hoje, dentro dessa mensagem que eu trouxe para vocês, eu quero que você comece a fazer um check-up de novo agora em você, porque talvez uma dessas três áreas tenha falhado hoje, mas talvez hoje seja o dia de você se reconectar com Deus, se afastando do mal e falando: Senhor, por favor, toma o meu coração, toma a minha vida. Que o teu Espírito Santo se conecte com o meu espírito, fortaleça a minha alma e me ensine a cuidar do meu corpo. Feche os olhos onde você estiver, por favor. Todos de olhos fechados, por favor, ninguém de olho aberto agora. Porque talvez para você esse não seja um momento importante, mas tem pessoas aqui no nosso meio que está ouvindo claramente o Espírito Santo falar: é com você que eu estou falando, e é com você nessa noite que vai haver uma transformação, porque eu preciso te afastar do pecado, colocar o meu Espírito Santo dentro da sua vida e fazer algo diferente, algo novo. Hoje você não vai sair daqui sendo alguém frustrado com o teu corpo, frustrado com a tua alma, frustrado com o teu espírito, porque hoje eu vou te deixar alguém saudável para fluir nos três. E em nome de Jesus, se é com você que o Senhor está falando,
Se é com você hoje, que é você que precisa manifestar para o Senhor, falar: Deus, eu quero me afastar do pecado hoje e me encher do Senhor, que me santifica, que me dá vida, que me transforma. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente, para que o Senhor possa olhar para você e ver aquele que tem coragem de se comprometer hoje com o Senhor. Às vezes tem gente que está frustrado na alma aqui porque ainda não aprendeu a perdoar. Talvez seja nessa noite que você precisa mostrar para o Senhor: Pai, hoje eu decidi perdoar meu pai, perdoar minha mãe, perdoar quem me fez mal, perdoar quem me abusou, perdoar um relacionamento tóxico que eu me envolvi. Talvez tenha gente que está a vida inteira prejudicando o próprio corpo porque está preso em padrão, está preso em padrão estético que tem falado para você. Tem menino e menina aqui preso em formas que o mundo está dizendo para vocês, se fazendo mal. Tem gente que, para aliviar a dor que só Jesus pode aliviar, está prejudicando o próprio corpo, cortando os pulsos, achando que isso vai resolver. Presta atenção, é isso, exatamente isso que Satanás quer. Mas nessa noite, o Deus de paz vos santifica em tudo. E hoje você vai sair daqui sabendo que hoje não é um dia qualquer, porque você vai sair pronto e santificado para manter irrepreensível seu corpo, alma e espírito nessa noite. Enquanto nós oramos aqui, se o Senhor ainda estiver falando com você, e você sabe que é o Espírito que está falando com você nessa noite, sai do seu lugar, ainda dá tempo. É um sinal que você dá para Deus, não é para mim. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por cada vida que está aqui nesse lugar. Nós oramos e intercedemos por cada menino, cada menina, Senhor, que hoje decidiu vir até aqui à frente falando: Deus, talvez o meu corpo tenha sido prejudicado por causa de padrões. Talvez eu tenha deixado Satanás tomar o controle do meu corpo, porque eu estou permitindo ele moldar os meus pensamentos por padrões estéticos, demoníacos que são colocados. Mas nessa noite, Senhor, eu não quero me preocupar mais com isso. Eu não vou me prejudicar mais. Eu não vou fazer mal para o meu corpo, que é templo do Teu Espírito Santo. Mas nessa noite eu vou sair daqui renovado e pronto para viver algo novo no meu corpo com o Senhor, para práticas saudáveis, para práticas de bênção. Senhor, em nome de Jesus, há pessoas aqui, Senhor, nessa noite com problemas na sua alma. Há pessoas aqui que foram feridas na sua alma, Senhor. Há pessoas aqui que estão buscando no lado espiritual viver coisas novas, coisas diferentes com Deus, mas ainda não conseguiu, porque de fato está com a alma presa por uma falta de perdão, está com a alma presa por causa de carência que tem tentado suprir em meninos ou meninas. Tem gente com a alma quase que morta, com os sentimentos, as emoções derrubadas, porque não soube guardar o coração. Mas em nome de Jesus, o Deus de paz, que nos santifica em tudo, começa a tomar o nosso coração agora. Senhor, nós abrimos o nosso coração, abrimos as nossas emoções inteiramente para o Senhor nessa noite, Deus. Pai, começa a levar embora agora toda ansiedade, começa a levar agora, Senhor, embora todo pânico, começa a levar embora agora toda vontade de suicídio, começa a levar embora agora toda carência, toda frustração, toda culpa. Espírito Santo de Deus, leva embora agora e começa a dar para nós de novo uma alma saudável, emoções firmadas no Senhor, para que a gente possa fluir. Senhor, levanta meninas firmes consigo mesmo, levanta homens com o caráter de homens nessa noite, e não permita que Satanás roube a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. E Pai, nos enche nessa noite com Teu Espírito e nos conecta de novo com o Senhor nessa noite, Espírito Santo de Deus.
Nós precisamos do Senhor, Pai, e nós queremos, Senhor, sair daqui conectados com o Senhor. E aquilo que nós estamos fazendo nessa noite, arrumando a nossa casa, arrumando o nosso corpo, arrumando a nossa alma, Senhor, reflita no nosso espírito, Senhor, um espírito conectado com o Senhor, um espírito na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e te entregamos tudo nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Vamos todos juntos dizer mais uma vez: eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.